Atos, capítulo 2, versículo 17, nós vamos começar por esse versículo. Nós estamos estudando nesses domingos, o livro de Atos. O início da igreja. O nosso Deus confiou à igreja a continuidade do seu ministério. O Senhor Jesus, ele quando esteve aqui na terra como homem, ele aguardou o tempo certo para iniciar o seu ministério. Ele aguardou o tempo de Deus, do Pai, para iniciar o seu ministério. Tudo tem seu tempo. E ele iniciou no momento exato. No momento exato. Ele estava preparado para iniciar, no tempo de Deus, o ministério que Deus confiou a ele. Querido, é necessário a gente despertar. Será que eu estou, tirando da minha vida aquilo que Deus já esperava, que eu realizava lá atrás? Deus querendo, ministrar o seu propósito na minha vida espiritual lá atrás. Será que eu não estou fazendo já nesse exato momento aquilo que Deus sempre confiou que eu iria realizar? Querido, a gente, examinando o livro de Atos, a gente fica impactado. Tudo no tempo de Deus sendo realizado com grandeza. E é necessário, querido, a gente está na expectativa. Meu Deus, será que eu já estou no meu tempo? Que não passe de mim, Senhor. Eu não quero atrasar aquilo que o Senhor, já liberou para me realizar. É necessário, querido. Nosso Deus diz que nos chamou para quê? Para que nós, fossemos testemunhas aqui, na nossa existência. Ele nos separou, ele nos escolheu. Para quê? Para sermos testemunhas do evangelho transformador. Será que eu já estou ocupando esse lugar que Deus já preparou para me ocupar? Querido, precisamos nos examinar. É necessário. Por isso nós estamos estudando esse livro de Atos. Esse livro de Atos começou a igreja do Senhor. O Senhor Jesus voltou para a glória e deixou, a igreja dele, confiou a igreja dele, ele separou, 12 homens, 12 apóstolos, para iniciar, para startar o ministério que o Pai confiou a ele. Ele transferiu essa confiança para a igreja, querido. E você é a igreja. Será que Deus está se realizando através da sua vida, querido? Será que a sua vida está passando, a fragrância de Cristo? Precisamos examinar isso. Examinar quem? A nós mesmos. Quando você examina o livro de Atos, você vê que esse livro é incompleto. Quando você examina o livro de Atos, você vai ver que Deus deixou esse livro de Atos, o início da igreja, incompleto. Por quê? Porque Ele quer completar esse livro em nós. Quem está entendendo? Deus quer completar o livro de Atos em mim. Deus quer completar o livro de Atos em você. Você é a igreja. Então escuta isso. O Senhor Jesus. Acontecerá nos últimos dias, diz quem? O Senhor. Que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Então uma promessa, olha, vai acontecer um extraordinário. O sobrenatural vai sair da dimensão celestial e vai alcançar vocês. Vai ter rebuliço. Vocês vão entrar numa dimensão desconhecida. Então se prepara. E ouve o que o Senhor Deus proferiu. Ouve o manifestar do Espírito Santo. Eles estavam reunidos. Quando você examina o livro de Atos, capítulo 2, você vai ver que eles estavam reunidos, aguardando a promessa do revestimento. Aguardando a promessa. Você vem para cá para quê? Para ser revestida, querido.
Você veio para cá porque Deus quer te revestir, quer te fortalecer, quer mudar a sua história, quer colocar você, sabe, naquele centro que Ele sempre desejou. Que centro é esse? Da vontade dEle. Oh, meu amado, é aqui mesmo. Deus quer realizar a proeza dEle aqui mesmo. Nessa porta aqui, nessa casa velha. Ele quer aqui, ó, realizar suas proezas. Através de quem? Através de nós, querido. A Bíblia fala que nós somos cartas vivas. De quem? Do Senhor. Eu preciso estar no meu, sabe, na minha posição. João Batista, ele, lá no ventre, sabe, da sua mãe Isabel, ele já tinha, sabe, ele já tinha noção do que ele ia realizar. Lá no ventre da sua mãe Isabel. A mãe era estéril. E Deus estava precisando de um profeta, sabe, para dar o início ao ministério de Jesus, abrir o caminho para Jesus ministrar o seu chamado. Então, aquela mãe estéril, Deus gerou, sabe, João Batista. Naquela mãe estéril. Porque ele estava precisando de um profeta fiel. Lá no ventre da mãe, João Batista já sabia o seu chamado. Lá no ventre da mãe. E aí o que acontece? Ele ficou atento, realizando o chamado dele totalmente atento, sempre atento. Quando iniciou o ministério de Jesus, Jesus precisava ser batizado nas águas, para se cumprir a Escritura. Escuta isso. Então ia iniciar o ministério de Jesus. Antes, ele precisava passar pelas águas. Aí ele foi, sabe, para ser batizado por João Batista. Aonde estava João Batista? Pronto para executar o seu chamado. Quem está entendendo? João Batista não estava distraído, ele não estava em outro lugar, ele não estava se preocupando com outros, sabe, situações pessoais, ele estava na posição. Chegou Jesus, já encontrou João Batista. Ali houve o propósito de Deus acontecendo, porque ele estava atento ao seu chamado. Dali iniciou o ministério de Jesus. Então, querido, ô pai, ô mãe, onde você está? Ô varão, você que já frequenta esse lugar aqui há algum tempo, aonde está? Aonde está a sua posição? Qual é a sua posição hoje? Ô irmã, qual é a sua posição? Você está entendendo o seu chamado? Você está entendendo a sua vida com Deus? Já começou a orar para Deus? Senhor, eu quero entender a minha vida contigo. O Senhor me escolheu. Um propósito o Senhor tem na minha vida. Porque nada pode frustrar o seu propósito na minha vida. Eu quero entender, Senhor. Eu quero estar no centro da sua preciosa vontade. Chegou a minha vez, Senhor. Então, meu Pai, eu estou aqui. Quem ora assim, querido? Quem ora para Deus assim? Não, eu não quero te decepcionar não, Deus. Não quero mesmo. O Senhor tem um plano na minha vida. Porque o Senhor não me tirou lá do império, da cegueira espiritual, para se revelar para mim como um grande Deus poderoso, e eu não vivenciar, sabe, aquilo que o Senhor tem, sabe, para mim. Querido. Nós vamos ver isso aqui. Quando Deus escolhe, Ele faz a obra plena, completa. Não falta nada. Quando Ele escolhe, não falta nada, querido. Bom, aconteceu, né? Aí o que acontece? Chegou, depois do revestimento, chegou, sabe, o momento de pregar. Chegou o momento de falar do amor imensurável de Deus. Chegou o momento de revelar o Evangelho para a humanidade. Chegou o momento da igreja, sabe, começar a colocar em prática o seu chamado. E, na época, a igreja era quem? Era aqueles 12. Faltava um, porque um morreu. Judas abandonou o seu chamado. Judas foi uma grande decepção, mas tudo diante de um compromisso celestial. Judas saiu do chamado. Aí Deus, como Ele tem um plano e nada pode frustrar os planos de Deus, já começou a conjecturar um próximo apóstolo para ocupar o lugar de Judas. Ele já começou. O meu ministério, o ministério da minha igreja precisa de 12. Então ele começou já a procurar. Escuta isso, querido. Ele começou a procurar, a analisar quem ele ia colocar no lugar de Judas, querido. Isso é tremendo, querido.
Quando Deus escolhe, Ele sabe escolher. Nós não podemos olhar para nós mesmos com nossos olhos naturais e falar assim, o senhor escolheu errado. Não, Deus não escolheu errado não, minha irmã. Ele escolheu você mesmo. Agora, nosso Deus vai chegar, o dia vai falar assim, e aí? O que você fez no ministério que eu confiei a você? Mostre as suas mãos. Você pegou no arado? Você olhou para trás? Você retrocedeu? Você tem que dar explicação, querido. Quando o Senhor Jesus chegou lá na cruz do Calvário e cumpriu o seu chamado, o que ele falou com Deus? Senhor, entrego a ti o quê? O Espírito que o Senhor confiou a mim. Nós vamos devolver o nosso Espírito. Querido. Eu preciso tratar desse Espírito conforme Deus, me chamou para tratá-lo. Para ele ser útil ao reino dele. O Espírito foi confiado a mim para me ser útil ao reino dele. A carne vai lutar sempre para que o meu Espírito não prossiga no propósito de Deus aqui nessa terra. A carne vai lutar, ela milita. Quem está entendendo o mistério? Por isso o nosso Deus chama a gente para, revestir, fortalecer o nosso espírito. E como isso acontece, pastor? Como eu tenho condições de alimentar meu espírito? É você ouvindo a palavra. O que você veio fazer aqui hoje? Alimentar seu espírito, para que ele siga no propósito que Deus já planejou lá na cruz do Calvário. Querido, não tem dificuldade disso. Por isso que a carne não deixa a gente estar aqui ouvindo a palavra. Porque a carne não quer o nosso espírito revestido. A carne não quer o nosso espírito fortalecido fazendo a vontade de Deus. A carne não quer. Filho, não é difícil de entender. Graças a Deus aqui, Deus tem revelado o evangelho dele na essência. Deus aqui tem ensinado, tem adestrado, cabe a mim. Você não pode chegar no dia e falar assim, olha, eu congregava numa igreja que eu não aprendi nada disso que o senhor está falando aqui, pai. Deus vai falar assim, olha aqui o vídeo desse dia que eu mesmo falei através daquele homem. Quem está entendendo o mistério, gente? Essa manhã é uma manhã proveitosa para mim e para você. Proveitosa. Aí Pedro, João, todo mundo, eles entraram num consenso. Olha, precisamos levantar um homem para ocupar o lugar de Judas. Porque o nosso Deus, ele revelou que precisava 12, porque tem uma regra espiritual. Ele é o Criador, ele dita a regra. Como, foram 12 tribos, tem que ser 12 discípulos. Quem está entendendo o mistério? Uma regra espiritual. 12 tribos, 12 discípulos. Está faltando um. Aí entraram no consenso. Vamos, separar homens aí de Deus e tal. Separaram, aí, depois de resumir, ficaram em 2. Aí, olha, sorte, caiu em Matias. Então Matias, você vai ocupar o lugar de Judas. Deus deixou eles realizar o plano deles, Deus deixou. Mas não era a vontade de Deus, Matias. Não era a vontade de Deus. Deus ainda não tinha escolhido. Ele estava escolhendo, ele estava observando, ele estava passando os olhos dele de misericórdia na terra, querendo separar um. Nós vamos ver aqui. Mas iniciou-se através de Pedro e João. Vamos lá. 4, versículo 13, meu querido Diácono Rodrigo. Começaram a pregar, Pedro e João, a igreja. Glória a Deus por esse dia. Glória a Deus por esses homens, porque o evangelho chegou até nós através da vida desses homens. Então, glorificados sejam esses homens. E que não passe de nós, não passe da nossa geração. Que outras pessoas, lá, que estão por vir para essa terra, conheçam o evangelho através dessa igreja, através de nós. Quem pode dizer amém? Amém. Imagina o nosso bisneto. Eu ainda sou novo. Rodrigo vai... Mas imagina o bisneto conhecer o evangelho através do bispo Sérgio. Olha aí que maravilha. Hein? Catherine, você, bisavó. Bisavó, Catherine. Bisavó, a senhora é uma mulher de Deus, guerreira. E você fala assim, querida, você é um exemplo de bisneto. Quer dizer, isso é coisa de Deus, amém? Nós prepararmos,
sabe, o evangelho para os nossos descendentes, querido. Tão lindo isso. Deus quer isso, querido. O evangelho ele tem que ser contínuo. E Deus escolheu, sabe quem? Nós. É o privilégio. Então Pedro e João estavam ali fazendo, iniciando. Pedro foi revestido, sabe, com o poder de Deus, mudou, foi transformado, porque era um homem medroso, tinha medo da morte, tinha negado Jesus, mas o Senhor Jesus não desistiu dele, revestiu ele, falou, mesmo você com as suas, sabe, dificuldades, é com você que eu quero realizar minha obra. E Pedro, sabe, teve uma terapia com Deus, teve um momento que o Senhor Jesus falou para ele, ô Pedro, eu tenho certeza que você vai ser o Pedrão. Você ainda, sabe, não se conhece, mas eu te conheço. Aí teve uma terapia com Pedro. Pedro, você me ama? Eu te amo, Jesus. Não, Pedro, peraí, vou perguntar novamente. Pedro, você me ama? Aquilo era uma terapia com Pedro. Até que o Pedro caiu em si. Naquela terapia ali nasceu o Pedro espiritual. Caiu em si. Pedro, você me ama pela terceira vez. Ele negou Jesus 3 vezes, então Jesus fez essa pergunta 3 vezes. Ele só sabe que me ama. Ainda ficou um pouco constrangido com aquela insistência de Jesus, mas o seu Jesus sabia o que estava fazendo ali naquele momento. E aí Pedro despertou. Despertou para quê, igreja? Por que, sabe, o Senhor Jesus insistiu 3 vezes? Para que ele despertasse, e ele despertou. Porque Pedro achava que a obra de Deus era feita com, sabe, com as forças dele. E o Senhor Jesus estava ali fazendo uma terapia para ele reconhecer que ele ia fazer a obra não por ele, pelo Espírito Santo. Quem está entendendo? Naquele momento de bate-papo, Jesus estava fazendo uma terapia para que ele reconhecesse que a obra não ia ser feita por ele. Ele ia ser apenas o canal. Aí caiu a ficha. Aí ele falou assim, então vai, apacenta minhas ovelhas. Depois que caiu a ficha, que o Espírito de Deus discerniu que caiu a ficha, ele falou, agora você vai. Você está preparado para cuidar das minhas ovelhas. Você não vai cuidar das minhas ovelhas com suas forças. Você vai cuidar das minhas ovelhas com o meu Espírito. E aqui nesse momento ele estava tomado por esse Espírito. Quando Deus chama você, ele te capacita, querido. Ele não chama os capacitados para o homem não se glorificar, ele capacita, querido. Nunca imaginei que um dia eu estaria no altar quando eu era incrédulo. Nunca imaginei isso. Mas quando eu conheci Jesus, eu queria estar no altar. Quando eu tive o prazer de ser alcançado pela revelação do Evangelho, eu escutava a pregação, eu queria estar no lugar desse pastor. Mas é tão lindo ele estar lá pregando. Mas isso me chama a atenção. Querida, isso aí começava a me chamar a atenção que eu queria estar no altar. Queria fazer alguma coisa. E Deus me colocou no altar. Qual é o teu projeto com Deus? Fala aí. Que projeto você tem com o Evangelho? Que vontade você tem de servir a Deus? De repente não é ficar no altar. De repente é você ser o melhor aposentado do mundo na obra de Deus. Você pode ser o maior empresário do mundo na obra de Deus. Você pode ser, sabe, um profissional liberal na obra de Deus. Você pode ser uma mãe zelosa na obra de Deus. Você pode ser um pai tremendo, uma referência para os seus filhos através da obra de Deus. Você realizando a obra de Deus nos seus filhos. Então, querido, cada um tem um chamado, querido. Você precisa desenvolver esse chamado, falar com Deus. Será que eu estou sendo neutralizado no meu chamado através da minha carne? Através de eu não ter entendimento, através de eu não ter conhecimento? 4,13. Ao ver a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados, incultos, quer dizer, é a obra de Deus quando o Espírito Santo... Pedro entendeu aquele momento de terapia com Jesus, nesse momento aqui. Pedro entendeu aquela terapia com Jesus. Ô Pedro, você não pensa que vai fazer a obra com a sua cultura, ou com a sua maneira de ser, ou com os seus talentos. Não, esquece. Você vai fazer a obra de Deus com o meu Espírito. Ao ver a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Querido, a referência já não era mais eles, era Jesus.
Eles não tinham a identidade deles como pescadores, não tinha mais não. Eles tinham uma outra identidade, Jesus. As pessoas olhavam para eles e viam Jesus. Porque não era, sabe, algo natural que estava acontecendo. Ô pai, o senhor realmente, olha, eu estou admirado, o senhor hoje me surpreende. Porque o senhor tem um perfil totalmente diferente. O senhor era assim, hoje o senhor é outra pessoa. Quem está entendendo, querido? Ô glória, é o Jesus que está operando em mim, filha. Ô filho, ô esposa. Não, ô meu marido, hoje você me trata de uma forma, sabe, doce, uma forma diferente. Você está mais atencioso, está mais carinhoso, esposo. Aí você fala, é Deus trabalhando. Me perdoa no tempo que eu não conheci esse amor imensurável de Jesus. Me perdoa porque muitas das vezes eu te fiz infeliz. Ô, querido, é a transformação. Eu creio no evangelho transformador. Querido, é você fazer a sua vida, sabe, um propósito de relacionamento para com outros, de Deus. E aqui nessa intrepidez toda, aqueles religiosos mandaram prender João e Pedro. Mandaram prender João e Pedro. Chegou no momento de vamos ver para ver se Pedro realmente estava convertido, se ele realmente estava cheio do Espírito Santo, se realmente ele não estava na carne, se realmente... É o teste mesmo, Deus permite os testes. Vamos ver realmente se esse diácono está, não sabe, inserido na minha vontade mesmo. Vai aparecer os contraditórios. Eu quero ver se esse homem realmente que frequenta essa igreja aqui, ele está convertido mesmo, ele está... Querido, vai chegar a hora do teste, querido. Não adianta não, querido. Ele tem uma aparência de crente. Mas ele usa uma Bíblia, ele tem um linguajar. Querido, isso não engana ninguém não. Meu irmão, a nossa fé tem que estar baseada não em situações, mas tem que estar baseada nos princípios de Deus. Aí a transformação vem. Não adianta se enganar não, querido. Eu vejo às vezes as pessoas botando no Facebook mensagem. Querido, faça isso não. Faça da sua vida uma mensagem. Faça da sua vida uma mensagem. Posso colocar? Pode, querido. Mas antes de colocar, vê se você vive aquilo. Aí trabalha em você, passa a mensagem para você mesmo. Quem está entendendo o mistério, gente? Foram presos, quem? João e Pedro. Capítulo 4, versículo 18. Vamos para o 17, querido. Então aqueles sacerdotes, aqueles ministros, né, do Supremo Tribunal dos Judeus, chamaram eles para darem uma sentença, mas aí eles ficaram com medo de dar sentença. Aí chamaram eles para um acordo. Mas para que não haja, isso falando os religiosos, para quem? Para João e Pedro. Eles eram ministros do Supremo Tribunal dos Judeus. Religiosos, sacerdotes religiosos. Aí eles conversando com Pedro e João, cheio do Espírito Santo. E eles falaram assim, mas para que não haja maior divulgação entre o povo, ameacemos para não mais falarem neste nome a quem quer que seja. Olha, vamos calar a boca desses homens. Essa igreja não vai prosperar mais. Vamos fazer de tudo para essa igreja parar. Vamos fazer de tudo para neutralizar essa igreja aqui. É o capeta no dia de hoje, querido. É o inimigo no dia de hoje querendo parar o teu testemunho. É o inimigo hoje querendo fazer do seu casamento, sabe, algo que não nasceu no coração de Deus. Querido. O inimigo aí, tentando. Não, olha, o Senhor Jesus confiou a eles para dar continuidade ao ministério que ele veio realizar. Vamos neutralizar esse ministério, nesse homem e nessa mulher. Aqui eles tentaram parar, com ameaças graves, querido. Chamando-os, presta atenção, querido, o inimigo aqui. Hoje o inimigo é espiritual, querido. Chamando-os, versículo 18, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem.
Vocês, prestem atenção, hein? Está em jogo a vida de vocês. Não queremos. Quem manda aqui somos nós. Nós somos do tribunal, sabe, dos judeus. E eu posso condenar, sabe, vocês a cruz, ao apedrejamento. Vocês é que sabem. Qualquer um ali naquele estado, Pedro, o antigo Pedro, o velho Pedro já ia falar, não precisa falar duas vezes, é logo. O antigo Pedro não precisava ameaçar mais não, Pedro já estava dando a volta até logo, pode deixar. Mas aqui estava o Pedro, que nasceu de novo. Esse marido que nasceu de novo, essa esposa que nasceu de novo, essa mãe que nasceu de novo. Quem está entendendo o mistério, gente? Querido, conversão de verdade, entendeu, Robertinho? Você que é profissional liberal, você tem feito a obra de Deus ali que eu tenho visto. Tenho deixado o panfleto lá contigo. Continua, filho, vou te dar uma camiseta da igreja. Querido, homem de Deus, mulher de Deus, querido, que legal, que referência. Que referência, porque nós vamos ser questionados. Vai chegar um momento que você vai ser questionada e questionado. Aí você vai dar, sabe, o perfil da transformação que aconteceu em você. Essa igreja aqui é uma igreja que precisa romper, querido. Vento contrário vai vir um contraditório. Mas eu não vou ficar mais aqui porque me desagradei. Querido, querido, querida, é agora, o começo é agora. Chamando, ordenando-lhes que absolutamente não falasse, nem ensinasse, em nome de quem? De Jesus, quer dizer. Olha aí, confronto. Confronto, querido. Olha aí, vai para a igreja hoje? Eu não. Por quê? Vou fazer o quê? Vou no outro culto. Quer dizer, os religiosos tentando te parar, você desenvolver o seu chamado. Cadê você? Não, eu não pude, o senhor não sabe. Teve um sacerdote lá em casa, teve um sumo sacerdote, teve um do tribunal dos judeus que me deu, eu tinha que fazer aquilo, eu fiz. Espiritualmente falando. Vai aparecer, querido, sugestões. Vai, se prepara. Os religiosos espirituais no dia de hoje, que está na dimensão espiritual, vai te dar sugestão. Poxa, realmente tem razão, eu mereço ficar em casa, eu mereço descansar. Eu mereço, não, mas isso aqui é prioridade também. É isso que os judeus religiosos, espiritualmente falando, vai tentar nos convencer. Tentaram convencer João e Pedro, tentaram. Mas Pedro e João, escuta isso, querido. Mas Pedro e João lhes responderam. Meu irmão, que nível, hein? Quando vem assim uma sugestão que você fala, capeta, frio o quê? Chuva o quê? Eu vou para o culto. Aqui, se eles desobedecessem, eles iam morrer com o decreto deles. Não, mas está muito frio, vou ficar embaixo da coberta. Querido, vamos abrir mão de certas coisas para que o nosso chamado flua. Para que as suas orações sejam alcançadas pelo favor de Deus, pelas respostas de Deus. Mãe que está orando já quantos anos, pai que está orando. Querido, será que você está no centro da vontade de Deus? Será que você está vivenciando os princípios de Deus? Você está praticando, as orientações de Jesus? Ou você está negando as orientações de Jesus e está praticando o que a carne, venha e profere? Precisa acordar para isso, querido. Não adianta você ficar entrando nessa igreja, saindo dessa igreja e a sua vida não testemunhar de Cristo. Das pessoas não repararem, querida, tu está demais, teu rosto está formoso, eu sinto a presença de Deus, amém, querida, conte com as minhas orações. Olha, estou aqui, se precisar, liga para mim que eu vou orar por você. Querido, é isso que tem que acontecer, querido. Querida, poxa, eu estou vendo você na igreja, eu estou vendo que você está sendo alcançada pela formosura do céu, eu estou vendo você resplandecendo a presença de Deus. Querida, você está no... Olha, filha, eu estou assim, graças a Deus, Deus me botou nesse nível. E se precisar de oração, é comigo mesmo. Quem está entendendo, gente? Entendeu, Fernandes? Querido. Igreja ousada com intrepidez. Somos nós.
Amém, gente? Mas Pedro e João lhes responderam: julgai se é justo diante de Deus. Pronto. O homem ali estava cheio da presença. Ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus, meu irmão, pode vir morte, pode mandar eu para a cruz, pode me apedrejar, querido. Foi essa a resposta de Pedro, um homem que era covarde. Querido, pode, Supremo Tribunal, respeito vocês, mas olha, eu estou disposto a ir para a cruz, eu estou disposto a ser apedrejado. Quem está entendendo o mistério? Mas eu não vou negar meu Jesus. Eu não vou deixar de proferir o evangelho. Eu não vou deixar de testemunhar aonde eu colocar a planta dos pés a essência de Cristo em mim. Ô, meu irmão, tá lá com, sabe, os amiguinhos ímpios? Tenho um relacionamento, até com o pai de terreiro eu tenho. Eu tenho relacionamento com o pai de terreiro, tenho. Vem cá, filho, deixa eu te abraçar. Não, pastor, obrigado. O quê, meu irmão? Vem cá que eu quero te abraçar. Meu irmão, vai devagar, pastor. O quê? O pastor tem que estar cheio do propósito, querido. Meu amado. É sim, sim, não, não. Querido. Nós fomos separados por Deus. Já está quase a hora de terminar. Eu ainda nem comecei a falar do livro de Atos. E já está terminando. Meu irmão, é assim, quando a gente começa a falar, a gente tem, sabe, ousadia que vem do céu. Deus falou assim: não se preocupe não, varão. O que tu vai falar, eu vou colocar nos seus lábios. E tem sido assim. O Jeremias falava: olha, eu não tenho nada de mim, mas quando eu abro a boca sai um rolo. Querido, vamos mudar a nossa sorte com Deus. Você tem uma grande oportunidade de ser, sabe, um homem regenerado, uma mulher regenerada. Você tem. É só você, sabe, investigar você mesmo, em que nível está o seu relacionamento com Deus. Sabe? Quem é a prioridade da sua vida? Quem é? Quando chega o contraditório, não vou, estou chateado, não vou para o culto. Quer dizer, imagine se Pedro está chateado aqui, fazendo a obra de Deus, foi preso. Imagine se ele lá chegasse e falasse: Jesus, eu estou fazendo a obra e vi esses caras aqui me prender. Parei. Entendeu, Delcinho? Rapaz, tem crente aqui que se encostar o dedo dele fala: parei, pera aí, Querido, não é assim não, querido. Pedrada vai vir, querido. Querido, mas Deus vai te dar o refrigério que deu Estevão. Querido, vai parar por aqui. Tem mais ensinos? Tem, domingo que vem. Amém? Mas você vê que no momento do contraditório, o Espírito Santo, sabe, estava naqueles homens. Meu irmão, má notícia. Meu Deus, má notícia. Mas eu tô em ti, então nada vai me abalar. Meu Deus. Vem isso, eu estou te louvando. Se não vem, eu também estou te louvando. E vamos que vamos, meu Senhor. Por não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos, querido. Olha, jamais eu vou deixar de atender o que Deus confiou a mim. E eu vi. Olha, não foi o meu vizinho que me contou. Eu vi. Olha, não aconteceu lá não, aconteceu aqui. João e Pedro estavam falando. Sabe, o sobrenatural de Jesus, nós não ouvimos falar não, nós vivenciamos. Quem está entendendo? Isso é uma pregação que sai lá de dentro, querido. Você falar do evangelho, não porque aconteceu ali, aconteceu no vizinho, no teu irmão, não, aconteceu aqui. E contra fatos não tem argumento, querido. Se Deus prospera, Ele prospera. Se Ele cura, Ele cura. Se Ele transforma, Ele transforma. Se Ele salva toda a minha casa, Ele salva toda a minha casa. Não salvou toda a casa daquele irmão lá. Querido, salvou a minha casa.
Olha, Deus converte filhos, converte porque converteu os meus. Deus cura filhos, cura porque curou os meus, querido. É intrepidez ou ousadia, querido. Quando você fala daquilo que você vivenciou, é outro nível. Sabe, é uma fé diferente da fé da teologia. Oh, transforma, tira o homem do vício e coloca no altar. Faz porque fez em mim. Cura a obra de macumbaria? Cura. Ah, cura, pode ter certeza que cura, porque curou em mim. Nem todas as doenças são naturais, querido. Muitas das vezes a pessoa passa por doença espiritual. Eu tenho falado aqui. Nem todos que estão doentes estão com problema espiritual. Mas todos que têm problema espiritual estão doentes. Oh, querido, faz porque fez. Por isso, Pedro e João, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Aí os sacerdotes, aqueles religiosos, lá os ministros do Supremo Tribunal dos Judeus, disse assim, depois ameaçando-os, mas os soltaram. Os soltaram, porque nada pode reter o plano de Deus, querido. Não tendo achado como os castigar por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que aconteceram. Oh, querido, pessoas têm que glorificar a Deus através do que está acontecendo aqui, ó. Teu filho tem que glorificar a Deus através do que está acontecendo contigo. Todos estavam glorificando a Deus pelo que estava acontecendo. Com quem? Com João e com Pedro. Oh, querido, as pessoas têm que olhar e vão falar assim, olha, eu vou te dizer uma coisa, hein? Eu quero esse Deus que você foi transformado. Eu quero esse Deus. Melhor evangelho do que esse é o nosso testemunho, querido. Oh, você está no seu, sabe, num ambiente onde não está na igreja, porque nós somos igreja em todos os ambientes. Quem concorda? Nós não somos igreja só aqui dentro desse templo, não. Nós somos igreja em qualquer tipo de ambiente. Ah, eu estou no ambiente com os amiguinhos. Aí fala bobazinha, que nem os amiguinhos, para ficar no mesmo nível deles. Quem está entendendo? Ah, eu quero ficar no grupo, não quero... Que nada, fala do amor de Jesus. Eu sou homem de Deus, querido. Ficou maluco? Fiquei, glória a Deus. Que é isso? Pô, bebeu? Bebi o sangue de Cristo. Ô, querido, é outra coisa. Lá no shopping onde eu trabalho, diz que eu sou padre. Vou lá nesse bebezinho. Venha! Querido, meu amado, é sim ou não, querido? É tudo ou nada. Não adianta. Ah, eu sou morninho. Sou morninho uma vírgula. Meu irmão, eu prefiro ser derrotado do que ser morninho. Entendeu? Porque muitas das vezes no momento de uma perda, você, sabe, starta. O nosso Deus diz que é melhor você ser frio do que morno. Nós vamos dar continuidade no domingo que vem, vai ser Santa Ceia, imperdível, hein? Imperdível. Agora, assim como esses homens foram revestidos com o poder de Deus, revestidos com esse revestimento do alto, eu convido a você a fechar os teus olhos, querido. Ô, querido, examina você mesmo. Olha, ô Simão, o nome de Pedro era Simão. O que é Simão? Vara. Simão era considerado através dessa linguagem desconhecida, que Simão, a tradução era vara. Vara é aquela que fica para lá e para cá. Vara, vento vem para cá, vai para lá. Aí o Senhor Jesus falou assim, você não vai ser mais vara não, você é Pedro. E ele custou entender. Ele agia como Simão e Jesus profetizava, você é Pedro. Ele agia como Simão, você é Pedro, você é rocha. É, querido, Deus não desiste de nós. Deus te considera uma rocha viva. Por mais que você seja vulnerável, por mais que você tenha falhado no seu chamado, Deus está te chamando. Está chamando você agora, filho. Eu estou te aguardando. Eu desejo ver você transformado. Se coloca à minha disposição. Se coloca.
Eu quero te transformar como esposo, eu quero te transformar como esposa, eu quero te transformar como mãe, eu quero te transformar como pai, eu quero te transformar como servo. Eu quero realizar na sua vida, proezas para que você venha a testemunhar. Eu desejo, quem deseja Cristo, Ele te chamou aqui essa manhã para te falar isso, que Ele deseja. Ele quer te revestir, quer te fortalecer, quer que você seja uma potência espiritual nessa terra. Quer que você seja uma potência, você vem encarar a morte com ousadia e intrepidez, sabendo quem você é. A Bíblia fala que, nós não devemos temer ao homem que bate no corpo, porque além disso não pode fazer mais nada. O próprio Deus fala assim, não tema aquele que bate no corpo, porque daí para frente ele não pode fazer mais nada. Querido, que ousadia nós temos diante das situações contrárias? Que ousadia nós temos diante de um diagnóstico? Que ousadia nós temos ao receber um diagnóstico contrariando toda a tua expectativa de fé? Que ele não tema. Tu vê que a voz dos sacerdotes se alteraram aqui. Olha, não faça! Oh, querido, vem me ameaçar não, que eu tenho Jesus, maior que está em mim. Então, o diagnóstico, querido, Deus é Deus de transformação, querido. Não tem diagnóstico que possa te assustar, por mais que seja terrível. Você coloca diante de Deus, Senhor, olha, eu confesso a sua palavra. Difícil, mas a minha fé está baseada no princípio de Deus e não em situações. Fecha os teus olhos, querido, fecha os teus olhos, meu irmão, não se distraia, deixa você ficar agora nessa palavra, que é a mesma ousadia, que é a mesma intrepidez, João e Pedro esteja agora manifestando em você. Fala, Deus, eu quero essa ousadia, eu quero essa intrepidez, eu quero essa transformação, eu quero ser regenerado, me toma da cabeça aos pés, me transforma, faça eu nascer de novo, faça eu viver novidade de vida, Deus. Eu preciso, Senhor, viver novidade de vida, eu preciso estar nessa dimensão, meu Pai, do desconhecido, meu Pai. Eu preciso, meu Deus, eu preciso entrar na minha casa, eu preciso orar, Senhor, e ver o resultado nas minhas orações como mãe, como pai, como esposa, como esposo. Eu preciso, Senhor, ter resposta quando eu dobrar o meu joelho e orar, que a minha oração seja de reboliço, que a minha oração seja impactante na dimensão espiritual. Eu não quero ser mais aquele que eu era. Que se inicia hoje meu ministério de igreja, porque as portas do inferno não vão prevalecer contra mim. Que se inicia hoje meu chamado de igreja. Que eu possa orar como igreja, que eu possa sair desse ambiente conhecendo que eu não sou mais o mesmo. Eu sou uma igreja do Senhor Jesus e que eu não vou deixar Deus se decepcionar, porque Ele confiou em mim. E eu vou ver resultado na minha casa, principalmente, porque os lavradores são os primeiros a experimentar os frutos. Que eu possa experimentar na minha filha essa ousadia do teu poder, que eu possa experimentar no meu filho, que eu possa, experimentar na minha vida profissional, na minha vida sentimental, Senhor, teus princípios, Senhor. Que eu comece a usar de autoridade do céu, repreendendo a solidão, repreendendo a miséria, repreendendo a doença, Senhor. Porque o Senhor me escolheu para orar. E o Senhor está pronto para dizer o amém. Em nome de Jesus, meu Pai. Oh, meu Deus. Se tentaram matar os teus sonhos, sufocando o teu coração. Aleluia, Senhor. Se lançaram você numa cova, nos adestra, Senhor, nos forja, e Senhor. ferido perdeu a visão. Queremos ser aquilo que o Senhor diz que nós somos, Senhor. Matar os teus sonhos, ser aquilo que o Senhor diz que eu sou, meu Pai. sufocando o teu coração. Teu desejo, meu Pai, eu quero. Lançaram você numa cova. Aleluia. E ferido perdeu a visão. Oh, Pai, querido e amado Deus. Desista, não pare de crer. Os sonhos de Deus jamais vão morrer. Nos envolva, Senhor. Não desista, não pare de lutar. Não pare de adorar.
Cura a tua filha Levanta essa os manhã. teus olhos Não pelo e nosso crê. mérito, mas pela tua graça. Deus está restaurando os teus Se movimente em nosso sonhos. favor, Deus, porque o Senhor é o Deus de movimento. A tua visão. Oh, Pai, nós não queremos ser mais os mesmos, Senhor. Recebe a Cura. cura. Levanta para receber. Recebe a Levanta unção. para receber a glória de Deus, a graça de Deus. Receba aí. Unção de Levanta as mãos para ousadia, receber. unção Receber a de unção que vem celestial conquista, até unção você. de Deixa Deus te multiplicação. permear essa manhã com a graça dele. Recebe Recebe a prosperidade. cura. Recebe honra de Deus nesse lugar. Recebe a unção. Recebe uma vida digna, abençoada, Unção de sentimentalmente. Receba aí. ousadia, unção de Receba aí em conquista, nome de Jesus. unção de Seja multiplicação. tomado pela presença do Santo Espírito nesse lugar. Se tentaram matar os teus Receba, sonhos, receba. sufocando Esse é o momento. o teu coração. Esse é o momento de revestimento do Espírito Se Santo. Você ouviu a lançaram palavra você dele. numa Você ouviu a cova, preciosa palavra de Deus. Receba e agora. ferido Receba. deu a visão. Receba Se o Shekinah de Deus. matar os teus sonhos, sufocando o teu coração. Oh, meu Senhor, obrigado por esse Se culto. lançaram Obrigado você por esse momento. numa cova e ferido. Obrigado pela tua presença nessa casa de oração. Não desista, não pare de crer. Obrigado, Senhor, Os pela tua sonhos compaixão. de Deus jamais Obrigado vão por esse amor morrer. desfurado. Não desista, não pare de lutar. Não pare, meu irmão. de adorar. Levanta os teus olhos e vê. Oh, glória. Deus está restaurando os teus sonhos. Eu creio, Senhor. É a tua visão. Oh, Senhor Jesus, obrigado. Abra a visão do teu povo, Deus. Recebe Tira a as escamas, cura. Ele vem enxergar. Recebe Ele a é. unção. Unção de ousadia, unção de conquista, Vai com tudo, vai com tudo, unção de Gabriel. Vai com tudo, multiplicação. Gabriel. Recebe a cura. Receba a cura, Senhor. Recebe a unção. Receba a cura, meu irmão, do teu sangue, na sua mente, no seu Unção consciente, de na sua alma. ousadia, Recebe a unção cura na de tua coluna. conquista, Recebe a cura. unção de Receba a cura na tua vida multiplicação. sentimental. Receba aí. Receba. Recebe a cura. Receba a cura. A cura da cegueira espiritual. Recebe a Receba a unção. cura. Olha, toda depressão caia por terra. Unção de ousadia, Em nome de Jesus. unção de conquista, unção de multiplicação. Receba mais uma vez, receba aí. Recebe a cura. Recebe a unção. Receba a cura natural, meu irmão. Unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Aleluia, as palmas louvam o Senhor. Unção de ousadia, As palmas unção de louvam o conquista, Senhor. unção de multiplicação. As palmas louvam o Senhor. Aleluia, querido amado, em nome de Jesus Cristo. Eu quero sair desses textos, mas o Senhor Deus está me trazendo para esses textos novamente. Eu estava programado através dessa madrugada de falar um pouco do início da caminhada do apóstolo Paulo, da conversão dele, mas o Espírito Santo falou, não. E ele me trouxe para esse momento de nós falarmos daquilo que ele queria que fosse falado na igreja, amém? O homem pode até fazer plano, mas o realizar vem de Deus, amém? E eu creio que o realizar de Deus estava nessas palavras que você ouviu. Fecha os teus olhos um pouquinho, fecha. Quem você é, querida? Quem você é? Que natureza você tem? Fecha os teus olhos. Examine você mesmo, que natureza você tem? Você tem a natureza divina? Querida, muitas das vezes a gente se engana, nós temos uma natureza carnal predominando e nós estamos alimentando a natureza carnal. Querido, nós precisamos
realmente nos converter, querido. Os dias são maus, querido. Você tem que ser luz, querido. Querido, você tem que experimentar o Evangelho. Você confessa um Evangelho transformador, regenerador. Você confessa um Evangelho poderosíssimo. Você precisa ver. Você precisa testemunhar, querido. Chega de estar no mesmo lugar, querido. Chega de você orar e você não vê o sobrenatural de Deus através do poder do Evangelho, querido. O poder de Evangelho toma, as situações contrárias, torna elas a seu favor, querido. Em nome de Jesus. Estamos findando, praticamente o mês de setembro. Fecha os olhos, agradece a Deus por esse mês de setembro. Mas fala assim: ó Deus, eu quero um mês de outubro muito melhor. Fala você com Deus: Senhor, no mês de setembro eu te agradeço, mas eu quero o mês de outubro, cheio de resposta dos céus. Senhor, eu quero esse mês de outubro vivenciando, Senhor, o sobrenatural de uma forma que eu ainda não experimentei. Senhor, está aí, o mês de outubro vai iniciar. Senhor, eu quero vivenciar uma comunhão diferente, eu quero ser diferente. Eu não quero que outubro seja diferente, eu quero ser diferente no mês de outubro. Eu quero, Senhor, eu quero partir para esse mês de outubro para conquistar. Eu quero obter resposta na minha fé nesse mês de outubro. Eu te agradeço esse mês de setembro, mas eu quero, meu Pai, eu quero experimentar, a dimensão do desconhecido, nesse mês de outubro. Que meus sonhos, meus projetos, Senhor, venha de uma forma plena nesse mês de outubro. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Levanta as mãos assim, querido, bem alto. Eu vou profetizar a bênção apostólica. Senhor, eu abençoo a tua igreja. Eu abençoo os teus filhos que aqui adentraram, com grande expectativa, Pai. Pai, em nome de Jesus, muda a rota, muda o percurso, muda, Senhor, o roteiro, muda o cenário, meu Pai, do teu filho e essa tua filha. Que tudo seja para o bem dos seus filhos, essa semana que está por vir. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe, até quinta-feira, e domingo é Santa Ceia, e as palmas de verdade louvam o Senhor. Vai, filho. Oh, glória! Recebe a unção. Receba na plenitude a unção. De ousadia, unção de conquista. Receba na plenitude. Unção de multiplicação. Obrigado por estar aqui essa manhã. Vai, recebe a vai cura. Quem que quer? Recebe a unção. Ô Carlos, irmã, quem quer? Unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Recebe a cura, recebe a unção. Unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Recebe a cura, recebe a unção. Unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação.